Já pararam para pensar que antes nós tínhamos uma capacidade limitada de descrever o nosso universo ao nosso redor? Olhamos os dados e tomamos decisões. Evoluímos para uma capacidade mais diagnóstica. Com o uso dessas tecnologias, nós passamos a ter uma capacidade, além de descritiva e diagnóstica, mas também preditiva e, por que não dizer, prescritiva. Passamos a entender os dados, as relações de causa e efeito. Passamos a cada vez mais avaliar as tendências, insights e descobrir padrões que moldam o comportamento do mercado, que moldam o comportamento das nossas variáveis no processo de tomada de decisão. E passamos a ter o benefício de gerar recomendações, planos de ação que podem ajudar no processo de tomada de decisão. Mas voltando, não é sobre somente o uso, é também sobre a forma como nós construímos. É importante entender que precisamos cuidar de aspectos como o quão especialista nós somos nessas ferramentas, quais são as restrições que nós estabelecemos no uso dos nossos prompts, quais são os limites, sugestões, contextos, protocolos, exemplos, formatos de respostas, formatos de saída. Tudo isso potencializa e faz com que a gente use melhor esses tipos de ferramentas. Agora vamos falar de um contexto mais prático, de um contexto mais amplo. Vou citar para vocês dois casos bem específicos da qual eu tive a oportunidade de experimentar o uso dessas ferramentas. Certa vez eu fui chamado para fazer parte de um processo de seleção, da qual eu era parte responsável pela entrevista técnica, aquela etapa que envolve a entrevista com um especialista. Um grupo de pessoas do time de RH cuidou de um processo de recrutamento de 5 candidatos e a minha missão era entrevistar esses 5 candidatos e, além disso, criar um parecer sobre a adequação ou não dos candidatos, as vagas, não somente aquela proposta, mas também as vagas existentes dentro da companhia, e também devolver um parecer técnico para a área demandante e, por que não, para o candidato sobre a adequação ou não daquela vaga. Óbvio que eu tive que fazer a atividade que requer somente uma habilidade humana. Eu entrevistei aquele candidato, mas eu fui bastante beneficiado pelo uso dessas tecnologias. Além de entrevistar o candidato, fazer uso de recursos de IA para transcrição, resumo e análise dos dados, eu tive a capacidade de entender qual era a demanda, tive a capacidade de analisar o currículo, entender quais são as minhas transcrições, as minhas percepções a respeito disso, analisar as oportunidades de vaga e, a partir de todo o uso desses dados, pedir que essas tecnologias de IA generativas me ajudem a decidir ou não pela adequação daquele candidato, para avaliar quais são os pontos positivos e negativos que aquele candidato tem a respeito daquela vaga, para criar um parecer, uma devolução técnica, tanto para o candidato, um feedback adequado para isso, seja positivo ou não, como também para a área de RH. Perceba que, naturalmente, eu fui bastante beneficiado por esse processo. Uma vez que eu tive que entrevistar 5 candidatos, eu gastei cerca de 15 minutos para processar todos esses dados e dar boas recomendações de ação. Mas nunca é sobre substituir a atividade humana. Minha opinião, meu parecer, o meu processo estava inserido nesse contexto, mas é sobre potencializar o uso da minha capacidade de gerar resultados a partir do uso de ferramentas. Em outro contexto recente, eu precisei construir parte de um contrato de uma prestação de serviço entre 2 empresas e óbvio que existiam bastante riscos associados a cada uma das partes, seja para a contratada, seja para a contratante. E eu fiz uso dessas ferramentas para que elas pudessem analisar o contrato, analisar quais são os riscos das partes contratadas e contratantes, quais são as eventuais recomendações de melhoria desse contrato, quais são as ações de mitigação desses riscos. E óbvio que meu contrato ele passou a ser muito mais qualificado, rebuscado e me protegeu de alguns eventuais problemas que eu poderia ter no futuro com o uso de tecnologias de IA generativas, tal como o ChatGPT.